Salve telanautas, olha o seu tracker de prontidão aqui, Heitor Teixeira, trazendo um belo bate-papo sobre o segundo episódio de Star Trek Strange New Worlds, a molecadinha do cometa, ou algo assim. Mesmo com a série sendo episódica em natureza, o episódio começa com uma rápida recapitulação do que aconteceu no primeiro. Já havia sido dito que nós teríamos capítulos fechados, com histórias com começo, meio e fim, mas que haveria uma linha condutora que amarraria tudo e que nos permitiria acompanhar algum desenvolvimento de personagem. Eu achei que esse episódio deu umas pequenas forçadas na barra, mas nada que não dê pra conviver numa boa. São algumas simplificações ou torções simpáticas das leis da física e da natureza, mas pra quem tava se alimentando de Discovery, eu nem tenho coragem de reclamar. Vou deixar essa pros especialistas. Pode-se dizer que o episódio teve um belo foco na cadete Uhura, e isso foi muito agradável, mas é legal ver que os outros personagens não precisaram ser apagados para que ela brilhasse. Quero ver nos comentários quem concorda com as referências usadas para fazer esse aqui e as fontes das quais eles beberam. Eu nem vou dizer copiaram, porque teve uma boa dose de originalidade, eu acho. Lá no fim do vídeo eu respondo ao que foi deixado nos comentários do vídeo passado. Não deixem de participar, deixem seus likes, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Tudo isso faz uma tremenda diferença e deixa a gente bem mais próximo. Agora eu vou pedir um favor extra aos amigos inscritos e aos visitantes recém-chegados. Compartilhem vídeos do canal com quem vocês acreditem que possam se interessar. Isso me ajuda a chegar em mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então desde já, o meu muito obrigado. Então é isso, tamo aí com a casa arrumada, recados dados, bora pra recapitulação e a análise profunda de tudo no episódio. Cuidado com os spoilers e vamos lá. Tá lá o pessoal da Sociedade Pré-Warp levando sua vidinha, que tem uma cara meio tribal, enquanto um cometa risca os céus. Nós vamos ter mais pra frente que bater um papo sobre isso. O episódio começa de fato com a cadete Uhura gravando o seu diário pessoal nessa introdução, e eu fico feliz de ver que ela vai ter a chance de expandir como personagem. Porque falando sério, a presença da Nichelle Nichols na série clássica foi super importante para a diversidade, representatividade e inspiração de muita gente, simplesmente pela sua presença, mas que, se a gente for sincero mesmo, não teve uma relevância admirável, fazendo parte de pouquíssimas histórias de forma a fazer a diferença no duro mesmo. A Ortega está aplicando uma pegadinha nela, tipo, vamos pentelhar o calouro, e é por isso que ela tá com um uniforme de gala de cadete, para ir a uma festinha informal. A gente sabe que ela é cabulosa com línguas e fera com equipamentos de comunicação, mas tirando isso, pouco se sabe sobre ela. O Capitão Pike convida uma galera para os seus aposentos, para dar aquela relaxada, aquela descontraída e deixar as pessoas se conhecerem de forma natural, amigável, tranquila. Assim ele aproveita a companhia, sem segundas intenções, e recebe comentários úteis, com muito menos resistências, com segundas intenções. Mas hey, ele é o capitão, tem que gerenciar o seu pessoal, e a única diferença é que o jeito dele é muito mais gentil que o da maioria, porque ele, ao contrário do Picard, por exemplo, se mistura com a patotinha, e qualquer coisa pode virar assunto, até o cantarolar da cadete. Lembre-se desse cantarolar, a gente vai falar sobre ele um pouquinho depois. Eu ouvi algumas pessoas comentando que ele e o Kirk clássico se parecem muito, e quanto a isso, eu vou dizer, começando pelo óbvio, esse é o segundo episódio da série dele, e mesmo ele já tendo dado as caras em Discovery, ainda é bem cedo para julgar isso, mas veja só, mesmo os dois tendo tido uma gênese criativa muito próxima na cabeça do Gene Roddenberry, eu realmente acho ambos bastante diferentes, e talvez esse algo que eu vi o povo comparando sejam apenas características de um bom e eloquente capitão. Vamos lá, o Pike é muito mais calmo, delicado e afável que o Kirk. Não que esse fosse rude, não é isso. Mas o Sr. Tiberius era galanteador, sem que essa fosse a primeira impressão deixada por ele. Ele não acreditava em cenário sem vitória, lembram? E estaria sendo bem menos afetado pelas visões do futuro do que o Pike está sendo, por exemplo. Outra figura que a gente tem a chance de conhecer e que já chega chegando é o engenheiro Hammer, um cara simpaticamente ranzinza, um andoriano Aenar, cego, que me lembra uma mistura de Demolidor da Marvel com B'Elanna Torres, a engenheira irritadinha meio Klingon da Voyager. Ao menos é o que eu notei até aqui. Prevejo que muitos dos alívios cômicos ficarão por conta dele, e agora, muito
muito mais que o Spock era na série clássica, vai representar o outsider, o elemento externo. E um algo divertido que passa pela minha mente é que ele ajuda a justificar o outro andoriano, que aparece na série animada, o T'Lin, não confundir com Atalin, que era meio cinza, mas não necessariamente um Ainar. Essa ideia ainda não tinha sido desenvolvida na época, mas o colorista da animação era daltônico. Vocês acreditam? Mas é verdade. Lá ele entra em uma realidade alternativa onde o Spock nunca serviu à Enterprise por causa de uma interferência causada à linha do tempo. Durante o jantar a gente vê, na trêmula pergunta do Pike, sobre o como a cadete Uhura se vê no futuro, e só aí que ele se dá conta de que ele mesmo pode não ter tanto tempo assim pela frente por causa das visões que teve em Boreth. É uma abertura de episódio calma e que nos dá tempo para apreciar coisas simples. Aí, com o povo de volta ao trabalho, já na ponte de comando, lá está a questão filosófica e o dilema moral. Eles sabem, através de uma simulação, que se nada for feito, o cometa vai dar uma cacetada no planeta e que vai matar todo mundo. É aí que entra a conversa sobre e o raio da diretriz primeira, inferno, porque essa parece ser uma regra tão importante na franquia e que cada hora eles usam de um jeito diferente. É confuso e eu não sei se eu curto assim. O Pike decide por dar uma ajudinha à população, já que é só dar um empurrãozinho e salvar o planeta, sem que eles sejam vistos e ficaria tudo tranquilo. Torpedos alterados para esse fim são lançados e, para surpresa da galera, o cometa tem um campo de forças. Por essa, eles não estavam esperando. Na sala de reuniões, a galera analisa o assunto após ter estudado o objeto melhor com os sensores. Eles tentaram se comunicar de tudo que foi jeito, mas não tiveram nenhuma resposta. Aparentemente, tem uma estrutura complexa, presente de forma predominante no subsolo. Então, isso e o fato dos escudos sugerem vida inteligente. Para dar um help, Pike escala o Samuel Bigodinho Kirk, que é um xenoantropólogo, para ir junto, já que pelo que o Spock observou, deve ser possível descer sem ativar os escudos do cometa. O jeito é dar um pulo lá e ver se eles descobrem alguma coisa. Essa é a primeira missão avançada da Uhura. Por causa das altas doses de radiação, a Chapel prepara uma injeção doloridinha, que tem a intenção de preparar os organismos da galera para suportar o tranco por pelo menos umas 2 horas. E lá vão eles com uma releitura dos trajes espaciais da série clássica, que costumavam ter um balde com uma telinha de mosquito fazendo as vezes de capacete. A Uhura tá sentindo o peso da responsa e tá meio hesitante, mas não demonstra pros outros. Laan relembra que a gravidade lá será reduzida, então é bom tomar cuidado. O teletransporte é ativado e lá vão eles. Parte do que faz a proposta dessa série bacana é algo que estava faltando nas produções mais recentes. Esse senso de maravilhamento com a novidade do desconhecido, a exploração e tal. Todas essas coisas estão estampadas na carinha admirada da cadete, felizona por estar na superfície de um cometa. Dentro da estrutura, o entorno é bem estranho, como sugere o título da série, algo bastante alienígena. Os sensores indicam a presença de oxigênio, mas o que eu curti foi o cuidado da Laan em querer conferir se isso é confiável e se eles estavam de fato sozinhos. E ali tem até algo parecido com um ovo. Muito bem, Uhura, qual é a sua opinião? Essas marcas, há algo a dizer sobre elas? Aparentemente, ele é importante. O Samuel se aproxima e ele brilha. O Spock tenta avisar, mas o cara mete a mão. E aí, só a Laan vai ser cuidadosa? O do bigodinho tem uma parada cardíaca e o lance é tentar levar ele pra nave, mas as comunicações estão zoadas e é difícil fazer uma trava, então olha aí o desfibrilador de mão compacto. Tadinho do Sr. Caio, o chefe de teletransporte, só pedem umas paradas empipinadas pra ele. Coitado, os escudos do cometa acabam de subir. Assim fica difícil, né, gente? Calma lá. Mais um choque no peito e o cara acorda, mais ou menos, daquele jeito. Mas a gente sabe que ele não vai morrer aí, não é mesmo? Essa série é um prequel da série clássica, então os personagens que aparecem lá, em teoria, vão estar seguros. Agora o problema está estabelecido. O planeta não tem todo o tempo do mundo e a galera que foi para resolver tá isolada e sem o seu xenoantropólogo. E com uma cadete deslumbradinha e verde. Que maravilha! O Samuel precisa de atenção médica e não vai dar para esperar muito. Olha o peso da responsabilidade gritando na orelha da nossa querida Uhurinha. Minha filha, a bola tá com você. A única pista que se tem são
são as marcações e a linguista aí é você. Então respira fundo e faça o seu melhor, tá todo mundo contando contigo. O cometa é causa de preocupação para quem vive lá embaixo. Qualquer coisa que quebre a rotina é sempre vista com desconfiança e dessa vez eles nem sabem que a aflição é justificada. Uma das coisas mais legais a respeito do Pike é ele saber delegar. É bom em ouvir a opinião de quem trabalha com ele, o famoso trabalho em equipe. Pode dar errado? Pode, mas qualquer um tá sempre sujeito a isso. E essa coisa de concentrar toda a glória na mão de um personagem só, a gente deixa reservado para outra série, em outro canto. Beleza? O plano então seria modular os phasers para harmonizar com a frequência dos escudos, tentando desse jeito estilhaçar a sua integridade. Enquanto a Uhura trabalha nas inscrições, o Spock puxa papo sobre o progresso e o assunto descamba para algo que ele não tá lá muito pronto para lidar. Ela sugere que a enfermeira Chapel estava flertando com ele, e a gente sabe que na série clássica ela tinha lá um amor platônico, mas isso nunca evoluiu pra nada. A própria Uhura lá lhe dá uns sorrisinhos que o J.J. Abrams resolveu transformar em um relacionamento na Kelvin Timeline. E aqui, nessa série, já foi apresentada a T'Pring. Então, o lado meio malhação, meio revista contigo já tá aí, prontinho pra fazer o nosso meio humano, meio vulcano, meio mussarela, meio calabresa, o novo sex symbol do pedaço, possivelmente com direito a invejinhas, ciúmes e triângulos amorosos. Posso tá errado? Posso. Quero tá errado? Quero muito. Na nave, os phasers estão prontos, mas achou que ia ser fácil, né? Na hora de disparar no cometa, a Enterprise toma um pipoco de respeito e o Pike, com cara de bolinho, fica sem entender. Quem atirou? Bom, essa nave grandona e ameaçadora que tá lá fora, senhor. Bom, a moral e os bons costumes, além do regulamento da frota, reza que deve-se abrir comunicações e tentar trocar uma ideia civilizada sobre isso. Pike se apresenta e descobre que os pastores, que é como o tradutor consegue se aproximar melhor do significado, estão lá para proteger Mahanit, o cometa, porque a bagaça é importantona e que não vai pensar duas vezes em destruir a Enterprise caso eles interfiram novamente. Ok, então vamos lá. Papo é legal, diálogo é necessário, conversa é essencial e aquele blá 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 todo. Só que quando a coisa se apresenta assim fica difícil. O figura na tela, que me lembrou o falso Baylock, explica de uma forma que dá para entender que existe algo praticamente religioso na relação deles com o tal do Mahanit, que é visto como um semeador de vida. Os caras têm, em sua cultura, de forma intrínseca, a honra e a responsabilidade de servirem como protetores. E eles não se importam se ele tá indo na direção do planeta e que vai matar todo mundo. Para eles o troço é sagrado e nada do que faz pode estar nem remotamente errado. Se é para vagar pelo espaço, firmão, deixa vagar. Se é para criar vida, firmão, deixa criar. Se é para matar todo mundo, firmão, deixa que morram todos. E eles não estão nem aí que o Mahanit vai junto no processo. Sacou o dilema? Quando dá para conversar, argumentar, chegar numa base comum, tranquilo. Mas quando a bagaça envolve fanatismo, aí, colega, lascou. E só para deixar tudo muito mais divertido, a nave dos caras é mais rápida, mais robusta e muito melhor armada que a Enterprise. Então mesmo que o Pike resolvesse, digamos, sair na mão, não ia ser aquilo que se chamaria de uma boa ideia. Os caras sabem da presença do time de descida na superfície e, pra falar a verdade, não estão nem aí que morram. A galera dentro do tal templo tá lá com os seus próprios problemas e nem sabe do que tá pegando lá fora. A Laan, que não tem muito tato, dá uma patada na Uhura, que tá fazendo o que pode. Então ela volta a cantarolar. Lembra que ela tava fazendo isso na festa do Pike? Ela faz isso quando tá desconfortável e o Spock percebe. Tenta até usar um tom apaziguador pra tranquilizar a colega. Não que ele seja bom nisso. Mas ao tentar de novo, o cara até que manda bem. Ele coloca em perspectiva o fato de que ela pode até não ter planejado estar ali, pondo a vida em risco, mas que todos dependem dela e que ninguém presente é mais preparado pro desafio que ela. Ela comprou a ideia. E lá vai ela cantarolando mais uma vez. Lembra que eu falei pra vocês manterem em mente esse cantarolar? A Nichelle Nichols era, além de atriz, uma cantora. E isso é algo que acabou sendo incorporado à sua personagem. Nós vemos ela cantando algumas vezes na série original. Então, não é de se estranhar que isso se torne um elemento presente aqui. A voz dela faz com que a estrutura reaja. Seria essa a chave para resolver a situação? Música? Na ponte, eles estão tentando sacar o que dá para fazer quando a Number One, vou chamar ela assim que é mais divertido, capta uma frequência curiosa, vindo lá da superfície do cometa. Algo com um aspecto, veja você, musical. É aí que o Pike usa o app do SoundHound para descobrir que música é aquela e o computador lhe diz Vamos Vamba, que é tradicional do Quênia e original da
Terra. Ou seja, canta, minha filha, canta. As marcas no ovo têm tudo pra ser um tipo de partitura. O problema é saber ler, tá vendo? Não fez aula no conservatório, se deu mal. Tá, essa piada foi interna. Um dia eu explico. O Spock, que também é um músico de mão cheia, vai ajudando com a teoria, falando das escalas e dos seus desdobramentos. Música e matemática têm tudo a ver uma coisa com a outra. Então não é de se estranhar que hajam correlações, porque isso seria algo universal. Para alcançar o objetivo, a Uhura vai precisar de ajuda, já que a harmonia envolve, ao menos, duas fontes de som entrando, bem, em harmonia. E já que a Laan solta um inclua-me fora dessa, sobra pra quem? Acertou, miserável. Pro Spockinho lindo dos nossos corações. E não é que o duetinho vai dando certo? As luzes nas paredes vão respondendo mais e mais. Olha lá, o Kinder Ovo abrindo. Valeu, Uhurita, você é a mina. O Spock aponta que, pelo que tudo indica, o cometa deve estar se comunicando naquele momento. Legal, né? Tudo muito bom? Tudo muito bem, mas o que ele tá dizendo? Era bom eles terem levado uma linguista. Brincadeira. Ela canta mais algumas belas notas na tentativa de pedir para os escudos serem abaixados. E não é que os escudos abaixam? O que ela fez? Eu ainda não sei exatamente o que ela fez para conseguir isso. Acho que alguma coisa me escapou. A sala de transporte traz eles de volta rapidinho. E rapidinho também tá lá a Chapel para atender o Samuel. Subir os escudos, alerta vermelho. Porque já sabe, né? Lá tá o ET, pastor, protetor. Vocês entenderam qual ET. Ele tinha avisado e agora tá puto. Pois é. Vai rolar pancadaria entre naves. Durante a crise, Pike se nega a revidar o fogo e pede manobras evasivas com o padrão April Ômega 3. Olha aí, o Robert deixando o seu legado. Laan sugere que eles deem o fora para planejar algo longe dali, porque o mar não tá pra peixe, e a Number One concorda. Ainda tem a tentativa do cometa se comunicar, mas eles continuam tomando os impactos. A ordem é atacar apenas as suas armas e sistemas de propulsão. O Pike não quer fazer mal pros caras. Quanto ao phaser, sabe o phaser? Pois é, o phaser. Foi uma bela linha contínua, nada daquele piu-piu-piu. Eu adorei. Isso vai comprar algum tempo pra eles. Mas e aí? O que fazer? O Spock questiona. E se eles deixassem o cometa se mover sozinho? Pra tentar, seja lá o que for, eles vão ter que passar perto. Então, Ortegas, dessa vez é com você. O tio Pike confia na sua capacidade. Vai lá e mostra o que você tem e do que tu é capaz, minha filha. Então, é hora do padrão evasivo Ortegas Gama 1. Pretensiosa essa menina. Que basicamente consiste em avançar em espiral, nunca ficando muito tempo na mira adversária enquanto se chega no objetivo, com alguma sorte vivos. Na trilha do cometa, toda uma gama de detritos menores, péssimos para se navegar através, mas ótimos para atrasar os perseguidores. E com o cometa bem ali na frente, adivinha, os ETs pararam de atirar, porque é sagrada a bagaça, lembra? O comunicador toca e o Pike resolve dar uma canseira nos caras só para dar uma variada. A nave segue em meio ao monte de pedras soltas. Eles chegam lá e deixam a nave bem quietinha. Eles estão meio se fingindo de mortos ou moribundos. A alferes que tá na estação da Uhura tem nome, é Cristina, tá vendo? Pra quem tava reclamando que os personagens da ponte da Discovery eram um bando de figurantes, até que aqui não tá tão ruim. E qual que é a ideia do Pike? Bom, é dar um migué, uma embromadinha, tipo psicologia reversa. E sabe qual o método? Bem, algo muito parecido com a manobra carbomita do Kirk, lá em TOS, que consiste em fazer os caras acreditarem que tem algo que vai fazer valer mais a pena não destruir a Enterprise. Os elementos não são os mesmos, mas o objetivo é: ajuda a gente, ou a nossa nave, que tá malzona, vai acabar danificando o cometinha sagrado de vocês. E a gente nem vai ter feito por querer. Ajuda, vai. Então, eu já tinha citado que o ETzão me parecia o Baylock. Eles estão em um primeiro contato contra uma nave mais poderosa. Teve o lance da Uhura apontar o fato do Spock ficar relembrando o tempo todo que o tempo tá acabando, assim como o Sulu faz lá na clássica naquele episódio. E ainda tem a coincidência daquele também ter sido o segundo episódio regular a ser produzido, mesmo não tendo sido lançado nessa ordem. A Number One até comenta que isso é uma grande aposta, tipo poker, como eu falei do episódio que inspirou isso aqui. E não é que funciona. Os caras usam o seu raio trator para puxar a Enterprise, mas o Spock já tá lá fora, em uma nave ao
auxiliar, que passou batida. Ele tá passeando pelo lado mais interno da cauda do cometa e aquecendo os escudos, enquanto lá, mais ao longe, a Enterprise tá despistando os ETs para que eles não notem a navinha auxiliar. Pois é, são sensores do Paraguai. E eu só vou assumir que eles nem se deram ao trabalho de procurar pela nave auxiliar do Spock, porque estavam contentes com a lorota de que a Enterprise estava necessitando de ajuda e nem se deram ao trabalho de pensar que eles estariam mentindo. Olha aí, resolveram colocar um manche na nave auxiliar. E por mais que ergonomicamente faça um baita sentido, eu não sei como eu me sinto em relação a isso. Essa influência da navinha, aquecendo certas partes do cometa, fazem com que a sublimação altere a sua trajetória, afastando ele do planeta. Eu realmente estava muito ok com a parte musical do episódio, mas essa da aquecidinha, do jeito que foi mostrada, eu não sei se me convenceu muito não. Sei lá, parece ignorar um monte de leis da física. Durante essa operação, a nave do Spock perde a comunicação. Nem é por muito tempo, é só pra gerar aquele mini suspense. Aí, a primeira coisa que a gente ouve é a risada dele. Sim, isso mesmo. E quer saber? Não tem nada de errado com isso. Entenda, essa série, como eu disse, é um prequel da série clássica. E esse Spock ainda não é o Spock que a gente conhece lá. No episódio The Cage, inclusive, ele aparece sorrindo, até porque ele é meio humano e ainda não se assentou 100% na lógica vulcana. Então, pra audiência desavisada, relaxem. Aqui tem um tracker exigente dando o seu aval e outros que disserem o contrário estão errados. Simples assim. Combinado? Tranquilo? Muito bem. Então, com um tiquinho de alívio cômico, lá se vai o cometa sem destruir o planeta todo. E por falar em ciência conveniente pro roteiro, lá estão eles dizendo que a água dispensada pelo cometa vai umidificar a biosfera do planeta e melhorar as condições de vida com agricultura, clima e afins. Isso seria legal pra caramba, mas a forma que a coisa foi mostrada deixou tudo com uma cara de que o processo vai ser muito mais rápido do que na verdade seria possível. Olha aí então, eles interferindo com o desenvolvimento de uma cultura inteira. Seria esse o cometa levando vida, como é descrito pela crença dos ETs? Porque por falar neles, olha aí o telefone tocando. E sim, a coisa se resolve em paz, mesmo sem fazer todo o sentido do mundo. Mesmo assim, o episódio funciona. E eu tô muito ok com tudo isso. Olha lá a chuvinha na molecadinha do planeta. Pois é, o sertão vai virar mar. Eu tenho a impressão de que precisa mais do que água na areia para poder se plantar nela. Mas eu vou acreditar que em algum lugar as coisas vão se tornar férteis do jeito que tem que ser. No suplemento da sua gravação, Pike registra: teria o cometa sido criado por alguém? Haveriam outros como esse que possibilitam que a vida se desenvolva em planetas como Perséfone 3? Lá na TNG, nós temos um encontro com o holograma da espécie que semeou vida humanoide por uma porção considerável da galáxia no episódio The Chase. Teria isso alguma coisa a ver com aquilo? Outra curiosidade é o nome do planeta, Perséfone 3. Perséfone é o nome de uma das filhas de Zeus na mitologia grega, responsável pela colheita e o ciclo das águas, que pode tanto trazer vida quanto destruição. E vejam só, quando ela era pequena, o seu nome era Kor, igual ao da filha do Adam Sung, na segunda temporada de Picard. Interessante, não? Mas a coisa não para por aí. A Uhura ainda não tá toda satisfeita e aquela coisa da música ter a ver com matemática fez ela chegar em algumas coordenadas. Aparentemente, a trajetória teria sido programada para não causar nenhum mal ao planeta, mas sem a interferência deles, teria destruído tudo, não é mesmo? Bom, vamos lá. Porque não dá para ser simples, eles têm que enfiar umas gotas de rum no café dos outros. A gravação que a Uhura usou para desvendar essa mensagem musical, matemática, psicodélica, foi gravada horas antes do Spock voar com a navinha e fazer o cometa soltar a pequena parte que desviaria a sua trajetória. É como se ele soubesse informações do futuro e conhecesse o seu destino. Sabe o que é isso? Sim, exato. Esse é o roteiro enfiando uma pitada de pimenta nessa coisa do Pike saber que vai ficar aleijado e preso numa cadeira de rodas. E então, sci-fi? Fantasia? Bem, essas coisas se misturam, porque qualquer tecnologia avançada o suficiente seria percebida por uma civilização menos desenvolvida como mágica. E se lá no começo do episódio a Uhura estava meio incerta de se a frota era mesmo o seu lugar, depois de tudo isso que eles passaram, é hora do Spock lhe deixar claro o quanto a sua saída seria uma perda deplorável, já que ela é cabulosa. Esse então seria o Spock dando uma de Martin Luther King Jr., só que ao invés de ser a Nichelle Nichols sendo convencida a ficar, é a personagem mesmo. Que fofinho. No papo com a Number One, lá está de novo o assunto do destino do Pike. Vocês lembram que
que eu falei no vídeo passado, tem grandes chances deles estarem querendo mudar o curso dos eventos. E ele acaba conferindo em sua tela os arquivos das crianças que um dia virá a salvar. Mistérios. Eu achei que eles estão sendo muito flexíveis com essa coisa de diretriz primeira. Tá certo que o Kirk não tava nem aí, passava por cima das regras e depois dava risada. Mas, mesmo com o planeta ameaçado, o Pike não deveria sair querendo alterar o curso do cometa assim, de bate-pronto. Eles até usam a frase: nós não interferimos, mas também não deixamos civilizações inteiras morrerem. Seria interessante ver os caras tratando esse assunto de forma séria e densa, com direito a discussões, debates e votações em algum lugar oficial da Federação, e deixar como se a regra estivesse sendo apurada até virar o que a gente vê depois, inclusive na época da nova geração. E eu ainda não tô bem certo de como a Uhura convenceu o cometa a baixar os escudos, mas firmeza, eu não tô reclamando, eu gostei do episódio e tô até bem feliz. Eu tinha e ainda tenho expectativas altas com essa série, o que é um perigo, mas deixa eu comemorar agora, mesmo que talvez, quem saiba, eu venha a reclamar. Vamos então pro nosso momento de comunicação com os telanautas. O José Aguiar deixou um comentário semana passada usando o Responda, onde disse: adorei os comentários todos. Agora responda, será que o Pike e essa galera não estariam em outra realidade? Pergunto porque na linha canônica e sagrada não estão. Também não estão na linha Kelvin, só falta a linha do tempo Discovery. Mais uma vez, meus parabéns pelo canal e seus comentários. PS, não sou da linha xiita que quer pegar o Kurtzman com forcados não, mas só gostei de Discovery nessa última temporada. Olá José, vamos por partes. Primeiro, muito obrigado pelos elogios. É legal saber que o esforço está agradando. Segundo, sim, é exatamente o que eu venho falando há tempos. Pra mim, na minha humilde opinião, é uma derivação da timeline original. O exemplo que eu costumo dar é o de uma fita cassete sendo regravada. Eu entendo, como se eles estivessem vivendo os eventos e criando uma variação com uma nova leitura das situações. Não me importa o que os produtores digam. Inclusive, eu fiz um vídeo inteiro explicando isso. Tô deixando o link disponível aí em tudo que é canto. Eu também não sou xiita, como você disse, mas algumas coisas são mais fáceis de engolir e curtir que outras. Eu não discrimino quem esteja gostando de tudo que está sendo feito pela atual administração. Eu só não consigo pensar igual. E eu concordo que Star Trek Discovery ficou mais do meu agrado na última temporada. As primeiras temporadas talvez fossem mais ricas de ritmo, mas eram menos Trek, na minha forma de encarar as coisas, e foi quando eles começaram a se aproximar mais da fórmula que eu passei a me sentir menos incomodado. Tem até alguns pontos que eu vejo como positivos. Obrigado por participar, e quem quiser fazer o mesmo é só deixar o Responda antes do comentário, para ele aparecer aqui no programa. Então galera linda, não esqueçam de acessar o site Sci-Fi do Brasil para se manterem informados. Confiram também os últimos lançamentos aqui do canal, que tem várias coisas legais aí esperando por vocês. Fiquem com essas sugestões, um forte abraço galera, uma vida longa e próspera a todos vocês, e até mais!